Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 8 de Romanos. Daqui sai muitos versículos dos quais nós falamos assim, de maneira solta, de maneira sem contexto e muitas das vezes erradas. Uma delas é aquela parte onde vai falar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou tem outra aqui também, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes nós tiramos isso um pouco de contexto e levamos para um lado pessoal, particular, de que todas as coisas têm que cooperar para o meu bem se eu amo a Deus. Mas aqui a gente vai ver que tem um contexto, tem algo do qual o Senhor nos convida a participar, que é do seu Espírito, que é ali, está em conformidade com os planos dele, com a vontade dele, com o que é do Espírito e não mais do que é da carne. Então, Deus não tem a obrigação de estar respondendo ou atendendo todas as orações que fazemos fora do Espírito, porque o Espírito ele nos leva ao entendimento e ao cume daquilo que Deus, ao centro do plano de Deus para o mundo, para nós, né? Como a gente tem falado aqui, nesse momento já saíram 10 pessoas. Ninguém quer ouvir, né, gente? Não é sobre você, não é sobre os seus planos, não é sobre apenas os seus sonhos, apenas os seus planos. Então, mas esse capítulo ele tem como propósito trazer isso pra gente. Eu ia falar outra coisa que eu esqueci, mas é isso. O que eu oro hoje é que o Espírito Santo de Deus visite e esteja aí ao lado daqueles que decidiram ficar nesta live, que decidiram continuar nesse vídeo e ouvir até o fim. Eu falo live, mas é porque live era na época assim que eu iniciei. Eu comecei como live no Instagram, eu fazia lá, né? Antigamente não tinha aquela questão de número para fazer live, aí depois parou e depois voltou a ter. Fiquei sabendo que agora voltou a ter. Mas enfim, eu fazia lives. Então às vezes isso vem na minha mente, mas aqui a gente tem um vídeo gravado mesmo, não é uma live. Mas é isso. Aqui a gente tem esse propósito, esse objetivo de ler a palavra de Deus, ler um capítulo da Bíblia por dia e trazer ali o contexto. A gente tem visto desde Gênesis, estamos em Romanos e se Deus quiser, vamos chegar em Apocalipse 22 e a cada dia o Senhor vai moldando, trazendo essa completude do plano dele. Desde Gênesis a Apocalipse, nada está solto, nada está fora de lugar e nada é sobre nós, tão somente. Então, é isso. A minha oração que eu faço hoje é para que eu não atrapalhe o Espírito Santo, porque Paulo, apesar, né, de que às vezes pode ser difícil a leitura da Bíblia, Paulo nesse capítulo ele foi muito cirúrgico e foi muito claro, foi muito entendível. Se você não entender, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento e para que eu possa contribuir, ajudar, se assim o Senhor me permitir. Vamos orar que o capítulo é um pouco longo para a gente não perder muito tempo. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Deus, por este raiar de dia, por essas primeiras horas, Deus, nós estamos aqui, talvez alguns acessaram à tarde, à noite, mas seja o momento que for, Deus, que o Senhor fale conosco, crava essa flecha no nosso coração, nos ajude a viver pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje entre, Deus, e separe juntas e medulas, sabe, Pai, em nome de Jesus, vai fazendo uma ferida de amor por Ti no nosso coração, que tudo em nós, sabe, Deus, seja mexido, revirado e que nós possamos compreender, Deus, entender esta palavra, este capítulo, isso que Paulo falou aqui em Romanos.
Nesta carta aos Romanos, consagramos a Ti a nossa mente e o nosso coração e Te peço o Espírito Santo de Deus ao lado na vida de cada um aqui, para que tenha um entendimento completo sobre essa palavra, até mesmo enquanto eu leio ela. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim? Deixa eu beber uma água. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também a vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo
como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim, também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, para que não nos dará, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá, enquanto eu fazia a leitura, eu fui marcando algumas coisas que eu quero falar. Muito provavelmente eu vou passar dos 15 minutos, mas não dos 20, em nome de Jesus. Eu falaria aqui de maneira solta, mas sei lá, eu acho que eu nem vou conseguir, gente. Ai, socorro. Vamos lá, então vai começar. Eu quero começar através do versículo 7, que vai dizer assim: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, que quem se deixa ser dominado depois do nosso batismo, em que fomos mortos com Jesus, sepultados ali para a nossa velha vida e levantamos uma nova vida, essa é uma declaração profética apenas, não apenas, né? Mas isso é algo muito forte no mundo espiritual. A gente já chegou até a falar que as pessoas lá de fora, elas veem isso como uma declaração pública e como uma coisa muito séria, que a pessoa está então decidida. Hoje em dia, aqui no nosso mundo ocidental, nós às vezes estamos tratando isso de maneira leviana. O batismo ele precisa ser mais bem explicado, não porque as pessoas não devem se batizar. Eu mesma me batizei em um momento em que eu não tinha muito consciência a respeito disso, mas aquilo, a declaração, calma, não é a declaração,
a manifestação profética a respeito disso é tão forte que isso é um primeiro passo importante. E aí você precisa continuar numa crescente com Deus. Você precisa continuar buscando. Como eu disse, eu também já tinha uma vida religiosa antes. Então, Jesus me encontrou. Nós não somos nós quem o encontramos, mas ele nos encontra. Eu fui batizada e mesmo assim eu continuava. Eu fui batizada muito nova, eu era adolescente. Então, mas eu ainda assim orava, eu ainda assim lia a Bíblia. Quando falaram para mim que algo era importante fazer, eu ia ali e fazia. Ou seja, eu continuei. E como eu disse para vocês, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, não é uma coisa rápida, né? Mas a partir do seu movimento para Deus, isso vai determinando quem vai controlar a sua carne, quem vai controlar a sua vida, o seu corpo a partir de então. Se você se entrega mais às obras do Espírito, se você vai mais para a igreja, se você prefere ouvir uma música cristã ao invés de uma música secular, se você prefere ler a Bíblia ao invés de ir acordar e já ir para o celular que nem um louco, procurar ali as mensagens ou as últimas notícias, são pequenos passos que você vai dando, que você, sua mente, seu corpo e a sua declaração vai dizendo para Deus, eu prefiro isso. Então, você começa a ser guiado pelo Espírito. E como nós vimos ontem, ser guiado pelo Espírito é muito mais do que cumprir ali as leis básicas, as leis de Deus ou as leis dos homens. É muito mais do que não matar, não roubar, não adulterar, não sequestrar, não brigar, não... Entendeu? É muito mais do que isso, porque até as coisas lícitas, o Espírito começa a te dizer como você deve andar. Então aqui vai falar sobre isso, que a partir do momento que você se deixa controlar pelo Espírito, as obras da carne, ela começa a perder um pouco a força, mesmo que seja contra a sua vontade. Às vezes você quer fazer aquilo, mas você sabe que não é certo, ou quando você está em um ambiente, aquilo lá começa a te incomodar e você decide não fazer mais. Por quê? Porque aquele incômodo está muito grande, está muito forte dentro de você. Mas se você começa a se incomodar e a mesmo assim ir mais uma vez, ir mais uma vez, ir mais uma vez, ir mais uma vez, o seu mente, o seu entendimento, o seu espírito vai estar falando assim, ainda que ele esteja incomodado, ele está preferindo por algo, ele está preferindo se afastar de mim a se aproximar. Ponto. Dito isso, vamos para a próxima parte, porque eu só tenho mais 2 minutos. Então vai dizer assim, sim, você vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Acredito que isso também tem a ver com o que eu falei. Vai falar em outro versículo, no versículo 20, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim, porém existe esperança. O universo todo espera. Eu quero falar sobre o versículo 19, que vai dizer assim, o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. E aí aqui a gente tem aquele famoso versículo, né? A criação espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E de fato, é a manifestação, sim, daquilo que você, né, pode fazer, mas não vai dar tempo. Eu tenho 1 minuto, é muito pouco. Vamos ficar com essa primeira parte, quem sabe em outro momento a gente entra nessa segunda parte. Amém? Deus abençoe sua quarta-feira. Tchau, tchau.